Hoje, no programa do Está Escrito, uma entrevista com um convidado muito especial que tem dedicado a sua vida à obra de Deus. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. E deixa eu apresentar o nosso convidado especial, nosso amigo, o Sr. Gerson. Sr. Gerson, muito bem-vindo ao programa do Está Escrito. Muito obrigado. Agora, na introdução eu falei uma vida de uma pessoa dedicada à obra de Deus. E quando eu falo isso, as pessoas pensam, então deve ser um pastor, ou um missionário, ou um professor. Mas o senhor é um irmão leigo, dono do negócio, mas o senhor tem dedicado a sua vida à proclamação da bondade de Deus, em todas as oportunidades que o senhor tem, né? É verdade, pastor. Graças a Deus eu tenho tido oportunidade de mostrar Jesus às pessoas e isso é muito gratificante e muito bom. É uma bênção de Deus. Eu costumo dizer que eu sou merecedor da misericórdia do Senhor, porque há muitos anos eu estive fora da igreja. Fui nascido na igreja, mas estive 40 anos fora. Então vamos voltar ao começo. Como é que a sua família se tornou adventista, cristãos? É uma história de longa data. Em 1937, minha família de fazendeiros, na cidade de Palmas. Palmas, ao sul do Brasil, fica a mais ou menos 800 quilômetros de São Paulo. Ok, para o sul. Para o sul. Em 1937, apareceu lá um jovem colportor montado num burro, visitando os fazendeiros. E um primo do meu pai foi visitado e comprou desse jovem o Desejado de Todas as Nações e alguns outros livros, alguma literatura. Esse parente nosso se converteu na ocasião. Os meus pais conheceram a verdade logo em seguida e se entregaram em 1940. Isso lá em Palmas. Então, para nós imaginarmos hoje que um jovem estudante apareceu visitando fazendas montado a cavalo, é uma coisa quase inimaginável, não é? Indo de porta em porta, vendendo fazenda em fazenda. E as fazendas eram muito distantes umas das outras. Obra de Deus. Minha família aí conheceu a verdade. Nós somos 12 irmãos, 12 filhos, portanto. E meu pai foi dedicado, todo o período do final da vida dele que ele esteve na obra, foi dedicado muito ao evangelismo e nós respeitamos muito o trabalho pastoral e o trabalho de obreiros e de comportores que levam a obra do Senhor a lugares tão distantes e tão longínquos. Eu estive fora da igreja desde a minha mocidade. Então o senhor foi criado num lar cristão, um lar adventista, cristão, e me afastei. Se desviou. E fiquei 40 anos fora. Então, Deus foi muito misericordioso comigo. Há 4 anos, eu e minha esposa nos batizamos. Estamos na igreja e para ficar até a volta de Jesus. Graças a Deus. Agora, os nossos telespectadores não conhecem o senhor. Eu já tive o privilégio de visitar o senhor, tanto a sua casa como a sua empresa lá em Curitiba. Por isso, nós nos conhecemos na Flórida uma vez e, a convite do senhor, eu fui até o Brasil, Curitiba. O senhor tem um negócio, é muito bem sucedido na vida, o senhor é bem humilde, não é modesto, mas o senhor tem um bom negócio, Deus tem abençoado o senhor bastante, tem 80 funcionários. E, para eu ser sincero, senhor, irmão Gerson, um homem que nem o senhor, que tem tudo quanto o mundo diz que é necessário para ser feliz e para ser bem sucedido, o que é que levou o senhor, depois de 40 anos, você tinha uma boa empresa, um bom emprego, o que é que levou, o que é que o senhor sentia que faltava na sua vida, que levou o senhor, depois de 40 anos, a voltar o caminho, a voltar a Jesus Cristo?
Dizem que existem duas formas de se voltar para Deus, ou pela dor ou pelo amor. Graças a Deus eu posso dizer que eu voltei pelo amor. Que bênção. E nesses 4 anos tem sido uma coisa maravilhosa, porque eu tenho tido oportunidades de conversar e tratar com pessoas que muitas vezes já são cristãos, mas não têm todo o conhecimento e, portanto, abre-se uma porta muito grande para se mostrar as verdades bíblicas para essas pessoas, não é? E eu me sinto muito feliz por isso. Então, o senhor tem essa empresa, bastante ocupado, viaja bastante. Onde é que o senhor encontra tempo para levar o evangelho, para pregar e testemunhar para as pessoas? Onde é que o senhor encontra esse tempo? Eu tenho me especializado, pastor, na distribuição de literatura. Eu acho que a obra de literatura da Igreja Adventista é uma coisa maravilhosa, orientada por Deus, guiada por Deus. E como eu pouco preguei 2 vezes na minha vida. Pretendo ainda desenvolver um pouco mais isso. Então, eu trabalho com publicações. Eu distribuo literatura, as mais variadas. Cada contato que eu faço, eu fico imaginando qual é o livro que é ideal para esta pessoa. E vou conduzindo assim. Eu tenho uma vasta literatura disponível para doação. Então, eu trabalho dessa maneira. E Deus nos propicia sempre oportunidades para trabalharmos. Porque o interessante, pastor, que nós até estamos comentando sobre isso, a comissão não foi dada a poucos eleitos, né? Não é só aos pastores ou algumas pessoas que Jesus comissionou a todos nós. Lógico. Então, o ide e pregai, além de um dever, é um direito. Exato. Que nos traz tanta alegria, tanta satisfação, podemos levar a outras pessoas o conhecimento da verdade. E alguns comentaristas dizem que uma das razões que a igreja primitiva cresceu tão rápido na época dos apóstolos, logo em seguida, é que todos os cristãos se consideravam, em primeiro lugar, evangelista, pregador, e em segundo lugar, comerciante, sim, carpinteiro. Hoje eu estou assim. Então, e o senhor é isso mesmo, né? Então, essas oportunidades. E conta algumas dessas, que o senhor já teve a oportunidade de contar para mim, algumas dessas experiências interessantes que parece que Deus coloca no seu caminho pessoas que estão ansiosas para ouvir a palavra de Deus. As oportunidades estão aí, pastor, sempre. Então, eu tenho aprendido, por exemplo, aonde eu saio, eu levo algum livro. 1, 2, 3, 4, meia dúzia, eu levo alguns livros. E no caminho sempre aparece a oportunidade. Então, em viagens, eu já teve a oportunidade de eu estar voando para os Estados Unidos, um voo longo, bastante tranquilo, avião vazio, e eu fiquei lendo e a aeromoça e o comissário se interessaram em saber o que eu estava lendo. E daí acabaram, eu trago livros para durar a viagem inteira, acabo às vezes num primeiro dia distribuindo todos. Então existem muitas histórias. Sexta-feira passada, antes da viagem minha, eu fui comprar pão, na sexta-feira. E eu conheci o dono de uma panificadora. E encontrei com ele, nunca tinha conversado com ele. E perguntei, por que o senhor colocou o nome de Saint-Germain na sua panificadora? E começamos a conversar. Ele me contou que é universalista, um pouco espírita, e começou a contar um pouco da sua crença. E daí eu comecei a contar a ele também sobre a nossa crença. E ele disse, interessante, eu estou com um filho, estou tendo problemas com ele. E na semana passada minha esposa levou-o para um colégio adventista, coincidentemente. Eu disse, eu acho que não é coincidência. Não, lógico. E eu tinha no carro, porque eu carrego ou na mão, ou no carro, ou em casa, ou no escritório, ou em qualquer lugar, eu tenho literatura. E eu tinha um livro, O Grande Conflito, que eu tinha deixado no carro, pensando assim, Deus vai me indicar a pessoa correta que eu vou entregar esse livro, não sei quem é. E naquele dia eu senti que aquele livro era para aquela pessoa, porque ele inclusive faz palestras, e ele diz ter algum conhecimento da Bíblia. E eu achei indicado que ele lesse O Grande Conflito. E ele disse para o filho ficou internado no Instituto Adventista Paranaense. Ele disse para o filho, se você se converter, eu vou me converter. Você viu? Então,
Daqui para frente é a obra do Espírito Santo, né? Você fez a sua parte, agora está na mão do Espírito Santo. Sim. Uma vez lá em Curitiba, nós estávamos juntos, o senhor me contou uma experiência muito interessante que aconteceu no elevador do senhor, uma moça... Conta essa história aí, isso é muito interessante. Com frequência eu vou ao shopping para fazer cabelo, alguma coisa, e eu levo sempre 1 ou 2 livrinhos na mão. E lá naquele shopping, o elevador tem uma ascensorista. E elas estão sempre lendo, porque tem um trabalho paradas ali, não é? E eu perguntei, que livro você está lendo? E ela me disse, é um livro meio espírita. E eu disse, eu quero trocar com você. Ela disse, não, mas eu não li ainda, eu estou começando. Eu disse, quanto se pagou? Ela disse, R$12. Eu disse, eu dou 20. Ela disse, mas por que o senhor quer levar esse livro? Eu disse que eu queria que ela lesse o outro livro que eu tinha. E eu troquei com o livro do pastor Mark Finley. E ela, na saída, me perguntou, o que você vai fazer com esse livro? E eu levei para o escritório, entreguei para a minha secretária e disse, olha que eu comprei. E ela se assustou um pouco e disse, o senhor quer pesquisar isso? Eu disse, não. Eu troquei com a ascensorista do shopping. E sempre que nós vamos a estacionamento, a shopping center, as pessoas muitas vezes estão procurando ou esperando alguma coisa para ler. E alguma mensagem, algum conhecimento. Então, isso propicia que a gente possa realizar esse trabalho. Eu tenho 4 senhoras numa loja de shopping, que eu fui buscar um relógio que foi trocar a bateria, e eu contei um episódio para ela, e ela disse, nossa, é o que nós estávamos falando esses dias. Eu entreguei 4 livros, tive que voltar, já foram à igreja 2 ou 3 vezes, tive que comprar 4 bíblias para elas, e estão acessíveis, recebendo alguma forma de informação, e 2 delas são evangélicas. Porque o Brasil hoje, pastor, é ainda o maior país católico do mundo. Mas, de certo modo, está se tornando também um grande país evangélico. Então, isso facilita muito, porque as pessoas já têm um conhecimento de Deus, da Bíblia, e ajuda que nós possamos trabalhar com essas pessoas. Tem uma outra experiência que eu gostaria de contar. Lógico, pode contar. Eu tenho amigos que são empresários e que frequentam uma igreja pentecostal. Essa igreja, ela só existe lá, é congregacional, tem 7.000 membros. E um pastor que é o líder dessa igreja. E esse casal me trouxe um livro sobre a guarda do domingo. E eu li aquele livro e disse, eu não gostei dos argumentos usados para justificar a guarda do domingo. Eu gostaria de conversar com o seu pastor. Ele é um pastor de uma igreja com 7.000 membros. Daí eles me disseram, terá que ir conosco. Eu disse, não, eu prefiro que você traga ele aqui. Demorou algum tempo, eles trouxeram. Nós almoçamos juntos, passamos quase um dia todo conversando. É um pastor muito bem preparado, estudou na América, esteve 7 anos em Israel, conhece bastante, e a conversa foi muito agradável. Resultado, ele saiu da minha sala com 15 livros. 15 Nós livros. tivemos que ajudá-lo a carregar. Então, E prometeu bem que se ele equipado. se convencesse que o sábado é o dia do Senhor, ele iria pregar para a igreja dele. Que maravilha. Então isso é obra do Espírito Santo agora.